dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Coisa boa estarmos aqui juntos. Mais uma celebração de adoração, de louvor ao nosso Deus. Vem comigo, vamos juntos bendizer, adorar o Senhor na beleza de sua santidade. Vamos orar, invocar a sua presença para que Ele assim nos abençoe. Pai, nós nos alegramos aqui por estarmos mais uma vez nesta feliz oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Receba, Deus, toda a nossa gratidão. Receba, Deus, a nossa adoração, porque Tu és o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nós Te adoramos e nós Te bendizemos. Mas, Deus, nós também Te pedimos, invocamos a Tua presença em nossa vida agora, a visitação do Teu Espírito em nossos corações, em cada lar, ó Deus, em cada família representada neste culto, que o Senhor nos abençoe grandemente. Estamos sedentos de ouvir a Tua voz. Fala conosco. É o que Te pedimos e agradecemos, certos da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos juntos? Boa noite, meu irmão. Vamos juntos ler Apocalipse 22, versículos 16 e 17. O texto da palavra do Senhor nos diz assim: Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Que todo aquele que ouve diga: Vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar.
apagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida apagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida apagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Como ato contínuo, vamos ler o texto de Salmos 84, versos 1 a 4. Como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos Exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes perto de teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti.
mais do teu Espírito. Quero saber chamar mais de ti, mais do teu Espírito, mais da tua paz. Mais de ti, mais a tua luz, mais de ti, Jesus. Declara cante isso. Mais de ti, mais do teu Espírito, mais da tua paz. Mais de ti, mais a tua luz, mais de ti, Jesus. Mais de ti, mais o teu Espírito, mais a tua paz. Mais de ti, mais a tua luz, mais de ti, Jesus. Mais de ti, Jesus. Mais de ti, Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, versos 1 a 4, ele nos ensina o seguinte: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de sua natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Não queremos mais viver sobre o jugo do pecado, mas sim queremos viver pelo Espírito Santo, pelo Espírito do nosso Senhor. Queremos que as nossas atitudes reflitam a Cristo. Então, nesse momento, nós vamos nos confessar a Deus, vamos colocar diante dele os nossos pecados e falhas, com essa certeza de que Cristo morreu por cada um de nós para que possamos ser livres das garras do pecado, livres dessa escravidão do pecado. Então vamos, como igreja, fazer o nosso ato de confissão ao nosso Deus.
teu poder, quebra as cadeias que prendem o meu ser. Quero ser livre pra adorar, quero ser livre pra te amar e caminhar como vencedor, como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou. E as feridas que ninguém vê, vem tocar com teu poder, me deste vida em abundância. Quero viver, quero ser livre pra adorar, quero ser livre pra te amar e caminhar como vencedor, como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou. Como alguém que já morreu, mas em ti ressuscitou. Olá, meus irmãos, nesse momento de dedicação, queria deixar um versículo para os irmãos, uma promessa da palavra de Deus, quando Davi diz no Salmo 37, versículo 25, assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é uma promessa de Deus que sempre tenho lembrado do cuidado dele e da sua provisão em nossas vidas. Nesse momento de dedicação, nós possamos estar sempre lembrando que Deus tem cuidado de nós nesse tempo de isolamento, nesse tempo difícil, mas Deus tem sido Deus que cuida de cada um de nós. Nós vamos orar e com alegria dedicar os nossos dízimos e as nossas ofertas deste momento. Senhor, muito obrigado porque a Tua promessa se cumpre e temos certeza que o Senhor não deixará a Tua igreja, não deixará os Teus servos, ó Deus, padecer qualquer necessidade. Mas antes o Senhor estará cuidando e dirigindo cada um de nós. Nós Te somos muito gratos, nós Te louvamos e Te engrandecemos. Receba, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, receba as nossas vidas, principalmente no Teu altar. E que o Senhor continue cuidando e dirigindo todas as coisas nesse tempo onde estamos isolados, onde estamos dependendo do Senhor e na certeza que o Senhor ouve e atende as nossas orações. Fica conosco, nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E neste momento nós podemos cantar, vamos cantar, é claro, e dedicar assim os nossos dízimos, as nossas ofertas ao Senhor, com muita alegria, na certeza que Ele nunca nos deixará desamparados. Louvado seja o Senhor. Eu louvo a Deus por você, eu louvo a Deus pela igreja, pelas nossas vidas, porque Deus tem nos usado nesse tempo que tão difícil, mas Ele é um Deus que vai à frente e cuida de nós. Que Deus te abençoe. Cantemos e louvemos ao Senhor. A multidão dos que crerão
quero trazer a palavra de Deus nesta noite ao teu coração, o que o Senhor já tem falado ao meu coração. E nesta noite, encerrando a série de mensagens que temos realizado aos domingos em nossas celebrações durante esse mês de julho, cuja temática é Vede como andais. A proposta para nós, aquilo que o Senhor tem falado comigo e eu tenho compartilhado com a minha amada igreja e com todos aqueles queridos que têm participado conosco em nossos cultos, é trazer uma reflexão à nossa maneira de viver. Olharmos para dentro de nós mesmos e refletirmos como está a nossa vida. E para isso eu quero mais uma vez convidar você a ler comigo o texto de Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 21. Lembrando a você que já tem participado nesses domingos, que o verso que traz luz para nós, as nossas reflexões, onde encontra-se a tônica das nossas mensagens, é o verso 15. Então o texto diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O verso 15 diz: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E eu quero pensar aqui também numa versão, temos outras versões, mas, por exemplo, na Nova Tradução Linguagem de hoje, nós vamos encontrar a temática do verso 15, a tônica, da seguinte forma: prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Amados, nesta noite eu quero fazer um apanhado de tudo aquilo que pensamos no decorrer desse mês. Caminhamos pontualmente no texto, verso a verso, a começar do 15, passamos pelos 16, 17, 18 e hoje fechamos com o 19. E eu quero pensar aqui, fazer os pontos desta minha reflexão, trazendo à memória aquilo que vimos. Vede como andais em relação ao seu tempo, no verso 16. E a nova tradução na linguagem de hoje vai dizer: os dias que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Uma outra versão a que trabalhamos anteriormente, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E lembrando aqui, nós entendemos que primeiro a gente precisa, na verdade, para viver de forma sábia, nós precisamos entender que tempo é esse que temos vivido, buscar uma compreensão deste tempo. E aprendemos aqui, à luz da palavra, dentro de uma teologia paulina, que Paulo vai definir esse tempo como dias trabalhosos, dias difíceis, dias maus. Mas nós, dentro desse contexto de adversidade, de dificuldades,
né, um tempo de dores, um tempo de lamento, nós podemos usufruir do tempo de Deus. E vimos no texto que esse tempo, no grego, é o kairos, que é o tempo oportuno. E entendemos que tempo oportuno é o tempo de Deus para nós, mesmo em meio às adversidades, ao tempo chamado e denominado dias maus. Aproveitar esse tempo que Deus nos dá da melhor forma possível. E concluímos lá no primeiro domingo que no tempo em que nos resta na carne, possamos viver de acordo com a vontade de Deus, não segundo as nossas concupiscências da carne, ao chamado da nossa carne, ao chamado do nosso eu. O apóstolo Pedro vai falar isso na sua carta em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Então, esse foi o apelo do primeiro domingo que eu repito para você. Nesse tempo que nos resta e que não sabemos quanto tempo nos resta, possamos viver de maneira sábia, buscando a vontade de Deus, entendendo esse tempo, mas vivendo o tempo de Deus para as nossas vidas. Vede como andais em relação à vontade de Deus. Versículo 17 vai dizer: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus. Viver de forma sensata é compreender a vontade de Deus para nós. E trabalhamos, no segundo domingo, essa vontade de Deus para nós, compreendendo que os teólogos, os estudiosos, falam de dois viés da vontade de Deus: a vontade secreta e a vontade revelada. Vontade secreta, vontade soberana. Deus está no controle de todas as coisas, mas ela é oculta para nós até que se cumpra em nós, na história da humanidade. Nós não a conhecemos. E a vontade revelada, aquilo que Deus nos dá a conhecer através da sua palavra. E entendemos que frequentemente queremos conhecer a vontade de Deus, soberana, porém secreta, oculta para nós até que se revele. Nós temos uma grande ansiedade de conhecer as coisas que estão por vir, tanto num contexto maior, num cenário de humanidade, quanto em relação, e principalmente em relação à nossa própria vida. Mas enquanto queremos conhecer essa vontade que não nos cabe saber até que ela se cumpra, em contrapartida, caminhamos contrários à vontade de Deus revelada para nós em sua palavra. Algo que Deus nos deixa muito claro em todas as questões de nossa vida pela sua palavra e que ele nos dá a conhecer. Então há um grande paradoxo, nós nos tornamos contraditórios. Queremos conhecer uma verdade secreta de Deus, mas não caminhamos de acordo com a vontade de Deus já revelada para nós. E concluímos então que a sensatez consiste em entender a vontade de Deus para as nossas vidas. E apelamos novamente ao teu coração, e Deus apela ao meu coração, que haja em nós o mesmo sentimento que houve no coração de Davi quando declarou: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom e guia-me por terra plena. Vede como andais em relação à plenitude do Espírito de Deus. E nós vimos lá no verso 18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Isso é uma ordem de Deus para nós. E aprendemos 4 regras e 4 verdades inseridas neste versículo.
O verbo está no modo imperativo, portanto, é uma ordem para nós, da parte do nosso Deus, encher-nos do Espírito de Deus. O verbo está no presente, significando uma ação contínua. Nós precisamos nos encher do Espírito de Deus todos os dias, progressivamente, continuamente. O enchimento de ontem não serve para hoje. Nós precisamos continuar nos enchendo, porque se não continuarmos, não dermos continuidade neste enchimento, né, pela ordem natural, nós vamos nos esvaziando. E nós precisamos nos encher de Deus, mais de Deus e menos de nós. O verbo está no plural, significando que é uma ordem para todos, não é elitizado, não é designado somente aos profetas, aos líderes religiosos, aos pastores. Não, é designado a todos os crentes, todos os filhos do nosso Deus. Enchei-vos todos do Espírito de Deus. O verbo está na voz passiva, onde nós podemos dizer, né, traduzir, deixe-vos encher pelo Espírito. Na nova tradução linguagem de hoje, nós vamos ver dessa forma: deixem-vos encher pelo Espírito. Ou seja, permita-se a esse enchimento, permita-se a esse controle do Espírito de Deus em sua vida. Ter o Espírito não é a mesma coisa que ser enchido pelo Espírito. Eu, quando recebo a Jesus, o Espírito de Deus passa a morar em meu coração. Mas quando eu busco esse enchimento, o Espírito de Deus passa a me ter, ou seja, a controlar-me. Eu não sou mais dono de mim mesmo, mas Deus é o meu dono. É Ele que dá direção à minha vida. Vimos que nesse enchimento do Espírito há um contraste em evidência. Embriagar-se com o vinho é diferente de ser cheio do Espírito. O controle do vinho traz consequências desastrosas à vida humana. O controle do Espírito trará benefícios à vida humana, trará vida plena. Entendemos que o apóstolo Paulo ele faz esse contraste para trazer uma analogia, né, de como o vinho pode trazer a desgraça, e as pessoas naturalmente têm uma sede de serem satisfeitas, né, em suas vontades, em seus desejos, e buscam o vinho. Mas se o ser humano entender que o maior desejo, né, só pode de ser feliz do interior, essa busca que é inerente, natural ao ser humano, da felicidade, só pode ser preenchida pelo Espírito Santo de nós, a plenitude de Deus em nós, a plenitude do Espírito que nos trará vida plena. E hoje, amados, eu quero estar concluindo essa reflexão quando o apóstolo Paulo fala no verso 19, que diz assim: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ainda o 20 e o 21, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor a Deus. Vede como andais em relação, quanto ao seu modo de comunicar-se. Nós fechamos desta forma. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: comunique espiritualidade. Queridos, esse é um apelo de Deus para nós neste tempo.
em tempos tão difíceis, nós precisamos comunicar espiritualidade, falando entre vós, ou seja, comunicando-se entre vós de forma espiritual, onde a nossa palavra, a nossa comunicação traga edificação, falando entre vós em hinos, em cânticos espirituais. Na tradução da linguagem de hoje, o texto vai dizer: animem-se uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Este é um tempo onde nós devemos nos encorajar mutuamente, trazer ânimo ao nosso irmão com palavras abençoadoras espirituais, evocando a palavra de Deus nos nossos lábios para abençoar as vidas, adorando ao Senhor na sua comunique espiritualidade, edificando o outro e adorando ao Senhor, cantando e salmodiando ao vosso coração, adorando-o em espírito e em verdade. Amados, comunique espiritualidade, também comunique gratidão, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 20, deem graças a Deus, porque esta é a vontade do Senhor. Deem graças em tudo, porque esta é a vontade do Senhor. Deixe neste tempo, olhe para dentro de você mesmo e veja como está a sua comunicação. Tem sido uma comunicação murmuradora, queixosa, irritada, amargurado, né? Uma comunicação que traz irritabilidade, que traz amargura, murmurações. Amados, comunique gratidão, deem graças em tudo ao seu Deus, ao seu Pai, que tem cuidado de você diariamente. O pão nosso de cada dia, o Senhor tem nos dado. As suas misericórdias diariamente são renovadas sobre a nossa vida, e elas são a causa de não sermos consumidos. Bondoso é o nosso Deus, fiel é o nosso Deus. Ele tem sido nosso ajudador, ele tem sido Emanuel, Deus presente, Deus conosco. Ele não está alheio às nossas necessidades. Portanto, queridos, deem graças ao Senhor. Comunique espiritualidade, comunique gratidão. E por fim, comunique humildade. Verso 20, sujeitando-vos uns aos outros no temor ao Senhor. Nessa tradução que estou utilizando hoje, vai dizer: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Queridos, nós estudamos durante um tempo, né, os mandamentos recíprocos nas quartas-feiras, e vimos que nós vivemos em uma vida em comunidade de interdependência, ou seja, nós precisamos uns dos outros. Ninguém é ilha. E o apóstolo Paulo vai dizer: considere o outro superior a si mesmo. Deixe a arrogância de lado, deixe a prepotência de lado. Entenda que nós, eu e você, nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. Você precisa de mim, já dizia uma canção. Nós precisamos de Cristo, todos juntos. Então, amados, comunique humildade neste tempo. Está precisando de ajuda? Peça ajuda. Pode ajudar? Ajude. E vamos juntos caminhando nessa jornada em tempos tão difíceis,
mas crendo que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor, e juntos somos mais fortes. Quero então assim encerrar essa série de mensagens pensando com você nesse apelo. Como anda a sua vida em relação ao seu tempo? Como você tem aproveitado o tempo que Deus te dá em relação à vontade de Deus já revelada para a sua vida e que você conhece pela sua palavra? Como está a sua vida na busca da plenitude do Espírito Santo de Deus? Como está a sua vida naquilo que você comunica, não somente verbalmente, mas pela sua própria vida? Você tem comunicado espiritualidade, você tem comunicado gratidão, você tem comunicado humildade. Vede como andais. Continue refletindo sobre isso e que o Espírito Santo de Deus possa completar ao teu coração a palavra que neste mês de julho foi trazida pelo texto de Efésios 5, do versículo 15 ao 21. E lembre-se, quando Deus fala, Ele espera um movimento da tua parte. Ele espera que você se volte para Ele e faça exatamente aquilo que Ele deseja para você, porque a sua vontade, a vontade dele para a sua vida é boa, perfeita e agradável. Viva o melhor de Deus, mais de Deus, menos de você. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser Queridos, nós chegamos ao final da nossa celebração, com muita alegria no nosso coração. O meu desejo é que Deus possa ter falado grandemente a você durante esse mês de julho, e que o seu espírito complete o que porventura ficou faltando. Mas desde já quero te convidar e já começar a pensar no mês de agosto, porque o Senhor continua conosco e Ele quer nos visitar, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos abraçar. E um novo tema o Senhor tem colocado em meu coração e já está aqui pulsando e eu quero compartilhar com você. Jesus ao meu lado. Que coisa boa é essa convicção de que Jesus se põe ao nosso lado. O texto que vamos trabalhar é Atos 23, versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: seja corajoso. Há uma versão que diz: anime-se.
Mas olha, o Senhor se colocou ao lado de Paulo. Ele surgiu ao lado de Paulo, apareceu ao lado de Paulo. Vamos pensar nessa convicção de que Jesus está, ou melhor, nessa verdade, nessa realidade de que Jesus está ao nosso lado. Vem comigo em agosto para prosseguirmos nesta jornada de conhecer Deus e ao seu Filho Jesus. Tá bom? Muito obrigada pela sua presença, amigos queridos que têm participado conosco em nosso canal. Você nos traz muita alegria ao nosso coração. Igreja, marchemos, avante, sigamos em frente. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E agora, ó Pai, que o teu amor, que a tua graça, graça do Senhor Jesus Cristo, e as tuas doces consolações, consolações do teu Santo Espírito, esteja com cada um dos meus irmãos, com toda a tua igreja espalhada na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço.